me impulsiona a querer fazer mais, a querer fazer melhor. E antes da mensagem, eu quero dizer para vocês, essa mensagem já estava no coração de Deus. Semana passada eu falei que eu estava apaixonada pelo livro de Levíticos. E Levíticos, assim, não é um livro que todo mundo tem vontade de ler, porque é um livro de leis. Mas, enquanto eu estava lendo, eu terminei a leitura da Bíblia e recomecei, glória a Deus por isso. E quando eu cheguei em Levítico, o Senhor fala assim, escreve, porque você vai pregar sobre isso. E na hora, agora eu tomei jeito e estou com o papel dentro da Bíblia que eu leio. Estou lendo na versão Almeida atualizada, está em casa. Mas na hora eu não escrevi. E o Senhor, toda vez que eu continuava lendo o livro, o Senhor volta lá e escreve. Até que eu sentei e escrevi a mensagem que o Senhor me deu para essa noite. Não é uma mensagem só para jovens, mas é uma mensagem para crianças, jovens, adultos, para todo aquele que foi chamado pelo Senhor para ser servo. E o servo do Senhor é aquele que ouve o que ele tem a dizer e pratica. Aleluia! O tema da nossa mensagem, enquanto você abre Levítico, capítulo 10, é sintonia com o alto. Será que nós estamos sintonizados com o alto? E quando eu digo isso, não é sintonizado naquela rádio chienta, que não sei se hoje é, porque quase não se escuta mais rádio, né? Mas em 1900 da minha época, a gente pegava o rádio e até chegar na 93.3, a rádio da MK, e era aquele... Até chegar na 97.5, era uma chiadeira, a gente tinha que sintonizar. Também as TVs de antigamente tinham que ser sintonizadas. O marido, geralmente era o marido, né? Subia lá no telhado, ficava mexendo, e a gente aqui debaixo, vendo se a sintonia estava certa. Até chegar no canal 4, até chegar no canal 11, e ele ficava assim, não, mais para cá, mais para cá, passou! Quem nunca passou por isso, né? Eu acho que os jovens nem sabem do que eu estou falando, mas hoje a palavra do Senhor é para que você se sintonize com Ele, amém? Levítico capítulo 10, eu vou deixar aqui minha Bíblia aberta, mas já está tudo escrito aqui. Pode desligar esse ventilador aqui, por favor? Eu sei que eu vou suar, mas sem problema. Annalise, ok? Tudo bem? Levítico capítulo 10, versículos de 1 a 11, que diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que estivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo Israel, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado.
Então Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não andem descabelados, nem rasguem as suas roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão, e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar os israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Aleluia, glória a Deus pela sua palavra. Por que vocês acham que a morte dos filhos de Arão está inserida na palavra de Deus? Por que vocês acham que a morte deles foi mencionada mais de uma vez na Bíblia? Se nós lermos Números capítulo 3, versículo 4, diz: Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor, quando lhe trouxeram uma oferta com fogo estranho no deserto de Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. Também em 1 Crônicas 24, versículo 2, diz assim: mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Vemos em pontos decisivos da história da redenção aqueles que brincaram com as coisas santas do Senhor e de repente, repentinamente morreram. Se você é um aluno da escola bíblica dominical, da escola nossa de crescimento, você vai lembrar da história de Acã, aquele que trouxe para dentro do acampamento de Deus os despojos de Babilônia, capa babilônica e outros objetos e profanar objetos profanos diante do Senhor. Também nós conhecemos a história de Uzá, aquele que por muito tempo eu achei que era injusto, aquele que tocou na arca para segurar a arca da aliança, porque ela estava sendo transportada em cima de um carro de boi e eles tropeçaram e aquela carroça bambeou e ele foi botar a mão, caiu fulminado. Porque não era para carregar a arca daquele jeito. Isso é uma outra história. Também vemos a história de Ananias e Safira que mentiram ao Espírito Santo de Deus. Antes de Cristo, aqueles que não se colocassem na posição que Deus mandava, ou aqueles que faziam coisas erradas perante o Senhor, eles eram fulminados, eles eram mortos. Talvez hoje, se fosse assim ainda, eu nem estaria aqui, mas glórias ao Senhor Jesus, que se sacrificou por nós, e hoje nós temos acesso a Ele, pedindo perdão e arrependimento dos nossos pecados. Então, por muitas vezes, por falta de temor, hoje, nós não somos fulminados, mas nós nos damos mal. A falta de sintonia com o alto pode nos levar
não só a uma morte física, não por Deus, mas em consequência, em colheita das nossas semeaduras, mas também a uma condenação eterna. Então hoje nós vamos ver, através dessa história, tão antiga, mas tão atual, o que Deus vai falar conosco. Você quer ouvir Deus falar com você? Você quer ouvir Deus falar com você? De manhã nós falamos e entendemos, os mais maduros na fé, entendem que quando o Senhor nos chama a atenção como um Pai que nos ama, é porque o seu amor é tão grande que Ele não quer que a gente erre. E quanto mais Ele nos chama a atenção, mais nós queremos que Ele tome conta de nós, que cuide de nós, que chame a atenção mesmo. Aleluia! Em primeiro lugar, nessa história, nós vamos ver que há uma consagração ao sacerdócio. Você que lê a Bíblia sabe que a tribo de Levi, dos 12 filhos de Jacó, uma tribo foi escolhida para o sacerdócio, ou seja, para se colocar na brecha entre o homem e Deus, e era a tribo de Levi. Arão era dessa tribo que foi separada por Deus. Êxodo 28:1 diz assim: Deus fala para Moisés: chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas e também os seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Era o sacerdote que fazia expiação pelo pecado. Talvez você, jovem, não sabe o que significa expiação. Expiação é algo que você faz para aplacar a ira de Deus. E os sacerdotes, eles ofereciam expiação pelo pecado, expiação pela culpa, pediam perdão e aplacavam a ira de Deus através do sacrifício. Muito sangue foi derramado dos animais em holocausto para que as pessoas tivessem perdão dos seus pecados, para que a culpa delas fosse apagada, e esse era o serviço do sacerdote. Também ele oferecia não só para coisas ruins, né? Mas ele oferecia para Deus em agradecimento ofertas de paz, ofertas pacíficas, ofertas de manjares, ofertas de movimento ao Senhor em agradecimento. E só eles podiam fazer isso. Nós não tínhamos acesso, as pessoas não tinham acesso a Deus. Para que eu fosse a Deus, eu tinha que ir ao sacerdote, entregar um animalzinho e ele ia a Deus por mim. Então o sacerdote era o cara do sacrifício. Muito sangue, muitos animais. Talvez se hoje Jesus não tivesse vindo, não sobraria um bichinho na terra de tanto sacrifício que seria feito para que eu e você tivéssemos perdão. Mas Jesus veio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o último sacrifício de sangue, aquele que bastou para que eu e você chegássemos à presença de Deus, para que eu e você pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados, para aplacar a ira de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Jesus, o Cordeiro de Deus, o nosso sumo sacerdote, entregou-se a si mesmo para que nós tivéssemos acesso a Deus. Ele disse: eu sou o caminho. Não tem Maria, não tem João, não tem Pedro, não tem Antônio, não tem ninguém. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém pode ir até o Pai se não for através de mim. Aleluia! Como povo de Deus que nós somos vivificados pelo sangue do Cordeiro, e Ele nos chama
sacerdotes do Senhor. Você sabe que você é um sacerdote, jovem? Uma sacerdotisa do Senhor? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pedro fala isso. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Nós somos sacerdotes do Senhor. Você é um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor, amém? Amém! Então eu pergunto para você, como sacerdote, como sacerdotisa, você está em sintonia com o alto? Só pensa, não responde. Como você tem chegado diante de Deus, sacerdote? Como suas vestes espirituais estão? Elas estão limpas? Era um ritual. Arão, para chegar na presença de Deus, ele tirava sua roupa de normal e vestia uma roupa consagrada, limpa, linho fino torcido e com todos os seus amparatos. Eu destaco que na mitra, ou seja, naquele chapéu que parece até um chapéu de mestre Cuca, mais ou menos por aí, para quem nunca viu. Dever de casa, jovem, bota lá no Google, roupa do sacerdote, e você vai ver que o chapéuzinho dele, de tecido, era chamado mitra. Então, diante da mitra do sacerdote, havia uma lâmina de ouro puro, escrito assim: santificado para o Senhor, ou consagrado ao Senhor. Sabe o que mais? Diante da roupa do sacerdote, lá embaixo tinham guizos, ou seja, pequenas chocalhinhos, vou dizer assim para ficar mais fácil. Pequenos chocalhinhos que quando o sacerdote ia para a presença de Deus, todo mundo, aquilo fazia barulho. Enquanto ele estava lá falando com Deus, aquele manto dele, a roupa dele estava fazendo barulho. E ele tinha uma corda amarrada à sua cintura. Por quê? Porque se Arão estivesse em pecado, ele não estivesse de acordo, em sintonia com o alto, de repente, podia acontecer que ele morresse fulminado lá na presença de Deus. E aquela corda que estava lá do lado de fora do santuário, então eles puxariam o cadáver do cara. Glória a Deus que Arão tinha uma vida em sintonia com Deus. E quanto a você, sacerdote do Senhor, o quanto que você tem sacrificado a sua vida para o reino de Deus, o quanto que você tem promovido através das atitudes, suas atitudes, a paz, o amor, a reconciliação de pessoas com Deus, a reconciliação do seu lar, da sua família, como sacerdote do Senhor. Como sacerdote, nós precisamos viver em sintonia com o alto. Você pode glorificar a Deus, aleluia! Glória a Deus! Talvez isso pode estar doendo em algumas pessoas. Senhor, eu preciso melhorar. Senhor, eu estou chiando, eu não estou em sintonia. Mas você entendeu a partir de agora que você, como sacerdotes reais do Senhor, você precisa estar em sintonia com o alto. Aleluia! Segunda coisa que eu destaco nesse texto: a oferta ao Senhor
Fogo estranho. Quando nós lemos a Bíblia, e eu espero que vocês estejam lendo a Bíblia no tempo de vocês, não importa se é 1 ano, 2 anos, a vida toda, mas leia a Bíblia. Quem nos explica a Bíblia é a própria Bíblia. E quem nos explica a própria Bíblia com a Bíblia é o Espírito Santo. Ninguém pode dizer assim, eu não estou entendendo a Bíblia. Começa a orar, Espírito Santo, vem falar comigo, me explica isso aqui. Versículo 7, Levítico 10, não, versículos 1 a 3. Estou em Levítico 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então, saiu fogo da presença do Senhor, os consumiu, morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão, foi isso que o Senhor disse, aos que de mim se aproximam, me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Ficou em silêncio. Por um momento, se o Espírito Santo não nos trouxer à luz a esse texto, nós podemos interpretá-lo assim, tatinhos de Nadab e Abiú, eles só queriam acender o fogo. Ai, que Deus injusto. Eles estavam acendendo a chama. A chama não tinha que estar acesa continuamente? Ah, não. Deus foi injusto. Mas à luz da Bíblia, Deus é um Deus santo. Deus é Deus de ordem. Deus é Deus de obediência. Ele sabe o que você faz quando ninguém está vendo. Nadab e Abiú não estavam autorizados por Deus a acender a chama do altar, a oferecerem fogo ao Senhor. E o fogo que eles trouxeram não era o fogo santo de Deus. Eles simplesmente riscaram o fósforo, acenderam lá o incensário e foram levar para acender chama diante de Deus. Vamos embora lá, acender a chama, vamos embora. Esqueceram que com Deus não se brinca. Morreram. Eles não estavam em sintonia com o alto. Nós somos sacerdotes de Deus, fazemos a vontade de Deus, ou devemos fazer a vontade de Deus. Gostando ou não gostando, é para Ele. Obediência. Deus quer ver nos seus filhos obediência. Então, quando hoje quantos de nós estamos oferecendo para Deus fogo estranho, fogo que não vem do altar, fogo que não vem da palavra de Deus? Quer ver exemplos? Na igreja você é uma pessoa, fora dela você é outra. Fogo estranho. Da sua boca sai louvores, sai glória a Deus, mas fora da igreja a sua boca é emprestada aos palavrões. Fogo estranho. O seu jeito de tratar seus pais não honra, só desrespeita. Fogo estranho. O seu ouvido emprestado às músicas mundanas. Fogo estranho. Seu namoro indecente. Fogo estranho. A sua roupa de piricrente. Fogo estranho. Fornicação entre jovens. E nós vemos hoje, não precisa nem cair a boca, porque nós sabemos disso, que a maioria dos jovens dentro das igrejas não se conduzem virgens até o casamento.
fogo estranho. O adultério entre os casados, fogo estranho. A fofoca, disse-me diz, fogo estranho. O falar mal dos seus líderes, dos seus pastores, por pior que eles sejam, isso é fogo estranho. A Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai rasgar o teu coração diante de Deus pelas pessoas que você está vendo que estão fazendo coisas erradas. Murmuração, reclamação, fogo estranho. A sonegação dos dízimos, fogo estranho. Nadab e Abiú eram sacerdotes do Senhor, como eu e você somos sacerdotes do Senhor, e eles morreram porque foram oferecer ao Senhor fogo estranho. Quantos mortos dentro da casa do Senhor, porque vem para a casa do Senhor, mas a sua vida, o que lhe oferece, eles oferecem a Deus, não é do altar de Deus, não vem da palavra de Deus, não vem num coração de obediência. Eu quero falar para vocês que eu sou de uma época, eu não estou falando saudosismo, nem quero fazer comparação, eu só quero contar a minha história, que eu sou de uma época, 56 anos, há uns 40 anos atrás, vamos dizer assim, ou mais um pouquinho, meus 12, 13, 14, por aí, nós tínhamos uma coisa chamada temor a Deus. E temor não é ter medo. Temor é respeitar, é reverenciar, é levar Deus a sério. Sabe uma coisa que eu tremia da minha carne? Por quando meus cabelos estavam cheios de ponta,